Olá, antenados e antenadas, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa 8ª e última aula da unidade 5, Estrutura de Repetição. Na aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício, então fica ligado que nós vamos colocar em prática tudo que nós discutimos durante esta unidade, beleza? Vamos lá! O nosso segundo exercício da unidade 5, ele diz o seguinte: faça um programa que receba várias idades, mas ele não diz quantas, se são 10, se são 20, se é uma, e calcule e mostre a média das idades digitadas. Então, não sei quantas idades o usuário vai digitar, mas eu preciso calcular a média das idades digitadas. Beleza. O que é que a descrição do programa diz mais? Finalize o programa digitando idade igual a 0. Ou seja, quando o usuário digitar 0 ou idade igual a 0, é porque ele quer encerrar o programa. Beleza? Se ele enquanto ele estiver digitando valores que são diferentes de 0, ele quer continuar no programa. Então, a minha condição de saída aqui é que o usuário digite 0. Se ele digitar 0, eu saio do programa. Enquanto ele ficar digitando idades que são diferentes de 0, eu continuo no programa e tenho que ir calculando a média dessas idades. Beleza? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Exatamente, vamos elaborar um algoritmo em Portugal ou em português estruturado. Então vamos lá. Que bosta! Essa é a nossa primeira versão do nosso algoritmo. Beleza, vou mostrar mais de uma versão aqui, tá? Vamos primeiro discutir essa primeira versão. Inicialmente nós vamos declarar as variáveis que nós vamos utilizar no programa, no algoritmo, né? Então vamos lá. Variável número é a variável que vai receber a idade digitada pelo usuário, as idades digitadas pelo usuário. Na variável soma, eu vou armazenar a soma das idades. E na variável conte, eu vou armazenar a quantidade de idades digitadas pelo usuário, para poder calcular a média. Se eu tenho a soma das idades e a quantidade das idades, eu divido a soma pela quantidade e aí eu tenho a média das idades. Então essa vai ser a minha sacada. E aí eu tenho uma variável continua, que é uma variável lógica, ou seja, do tipo lógico, que recebe valor verdadeiro inicialmente. Ok. Depois que eu declaro as minhas variáveis, eu inicializo a variável soma com 0 e inicializo a variável conte com 0. Depois encontro aqui o comando enquanto, uma estrutura de repetição enquanto, né? Qual é a condição aqui do meu enquanto? Eu vou analisar essa condição para decidir se a gente entra ou não no enquanto. Beleza. Qual é a condição para entrar e continuar na estrutura enquanto, no comando enquanto? Continua, enquanto essa variável booleana tiver valor verdadeiro. Inicialmente ela tem valor verdadeiro. Ó. Então eu vou avaliar enquanto continua tem valor verdadeiro nesse momento, então eu entro na estrutura enquanto. Ok, depois eu vou ler o primeiro número. Então leio a primeira idade, né, que o usuário vai digitar. E aí eu testo, ó, se número é diferente de 0, então o usuário digitou uma idade diferente de 0. Então é uma idade que é válida, ele não quer sair do programa, né? Então, ok, o que é que eu faço? Soma recebe soma mais número. Então eu vou acumulando aqui a idade, né, nessa variável soma. E incremento a variável conte, dizer que eu li mais uma idade. Bom, beleza. Agora, se o usuário digitou 0, né, então eu vou testar. Se número é diferente de 0, isso aqui vai ser falso. Tá? Isso aqui vai ser falso. Se é falso, eu não entro no se, vou entrar no se não. Quando eu entro no se não, eu faço continua, recebe, falso. Beleza. Cheguei no final do enquanto, o que é que a gente faz? Volta para o início do enquanto e avalia a condição novamente. Como é a condição? Continua. Mas qual é o valor da variável continua? Agora seria falso. Se o usuário digitou 0, continua seria falso, eu sairia do enquanto. Beleza? Se continua é verdadeiro, é porque o usuário não digitou 0, então eu continuo, vou ler mais uma idade, tá? E aí repito o processo, vou testar de novo. Se o número, né, que é a variável que recebeu a idade, é diferente de 0, então é porque o usuário
não quer sair do programa. Então eu faço soma recebe soma mais número e conte recebe conte mais 1. Ok, eu vou ficar repetindo esse enquanto até o usuário digitar 0. Quando o usuário digitar 0, então eu não entro nesse if, esse se, vou entrar no se não e vou fazer continua recebe falso. Aí eu volto para o enquanto, aí continua vai ser falso, saio do enquanto. E aí eu vou testar, ó, se conte é igual a 0, porque pode ser, primeiro número digitado pelo usuário pode ser logo 0, não digitou nenhuma idade. Se isso acontecer, então conte tem valor 0. Então eu escrevo, eu entro no se e vou escrever nenhum número foi digitado. Agora, se conte não é 0, se conte é diferente de 0, então eu vou escrever soma dividido por conte, porque o usuário digitou pelo menos um valor. Beleza? Tranquilo? Mais ou menos. Vamos ver uma segunda versão deste algoritmo. Agora, ao invés de utilizar a estrutura enquanto, eu estou utilizando a estrutura faça enquanto. Então, começo com o algoritmo, em seguida declare, e aí vou declarar minhas variáveis. Número, soma e conte, as 3 do tipo numérico, ok. Soma recebe 0, conte recebe 0. Ok, aí eu encontro o comando ou a estrutura faça enquanto, estrutura de repetição faça enquanto. É uma estrutura de repetição com teste no final, então eu entro pelo menos uma vez nesse faça enquanto. Beleza, vou entrar, vou ler o primeiro número digitado pelo usuário, que pode ser 0 logo no começo, se o usuário quiser sair já, ou pode ser um número diferente de 0, né? No caso uma idade válida. Então eu testo, se o número é diferente de 0, então ele digitou uma idade válida. Então eu faço soma recebe soma mais número e conte recebe conte mais 1. Ok, cheguei aqui no final do enquanto, eu vou testar ó, se número é diferente de 0. Se ele digitou 0, então eu não entro aqui, não faço essa atribuição à soma e à conte. Número tem valor 0. Quando eu chegar no final do enquanto, ó, número é diferente de 0? Não, é 0. Então eu saio do enquanto. Agora, se ele digitou um número que era diferente de 0, eu vou entrar na estrutura condicional, atualizar o valor da variável soma, atualizar o valor da variável conte, e aí quando eu chegar aqui na avaliação da condição da estrutura em faça enquanto, eu vou avaliar, número é diferente de 0? É. Se é, eu continuo. Então volto para o início do faça enquanto e vou repetir meu bloco de comandos mais uma vez. Então leio um número novamente, e aí vou repetir, esse número é diferente de 0? Se for, é porque ele digitou uma idade válida e não quer sair do programa. Então eu faço soma recebe soma mais número, conte recebe conte mais 1. Quando eu chegar aqui no final do enquanto, eu vou avaliar, número é diferente de 0? Não. Então volto para o início do faça enquanto. Repito meu bloco de comandos mais uma vez. Leio um número. Agora imagine que o usuário digitou 0. Então eu vou avaliar, número é diferente de 0? Não. Então eu não entro nessa estrutura condicional aqui no se e chego no final do faça enquanto. Aí eu vou avaliar, número é diferente de 0? Não, porque o número é 0. Então essa condição é falsa. Como ela é falsa, eu saio da estrutura de repetição faça enquanto, eu saio do laço e vou para a primeira linha depois do faça enquanto. E aí eu avalio, se conte é igual a 0, então é porque o usuário, logo no primeiro valor digitado, digitou logo 0. Não digitou nenhuma idade válida. Então eu vou imprimir, vou escrever, nenhum número foi digitado. Se conte não é igual a 0, ou seja, se isso aqui é falso, então eu vou entrar no senão e vou escrever soma dividido por conte, que é a média das idades. Beleza? Então, na primeira versão do algoritmo, nós utilizamos a estrutura enquanto, que é uma estrutura de repetição com teste no início. E nessa segunda versão, nós utilizamos a estrutura de repetição faça enquanto, que é uma estrutura de repetição com teste no final. O que é que eu tenho que fazer agora? Exatamente, eu tenho que pegar o meu algoritmo que está em português estruturado, em Portugal, e traduzir para a linguagem C. Então vamos lá na nossa ideia, traduzir esse algoritmo para a linguagem C. Vamos lá, vem com a gente. Beleza, vamos traduzir o nosso primeiro algoritmo, a primeira versão do nosso algoritmo para a linguagem C. Vamos lá. Começo com include stdio.h, incluindo a biblioteca para fazer entrada e saída de dados,
int main, função principal do meu programa, abro a chave para iniciar a função main e fecho chave aqui para delimitar a finalização da função main, né? O término da função main. Beleza. Dentro da função main, a primeira coisa que eu faço é declarar as variáveis. Então, int soma, a variável que vai receber a soma das idades, cont, a variável que vai receber a quantidade de idades digitadas, número, a variável que vai receber a idade digitada, ou as idades digitadas, né, cada uma das idades digitadas, e o continua, que é a variável que eu vou utilizar para controlar o laço de repetição, uma estrutura de repetição, para definir quando é que eu continuo na estrutura de repetição ou não. Ok. Inicialmente, soma recebe 0, cont recebe 0, número eu inicializei com 0, e continua recebe o valor 1, para simbolizar o verdadeiro. Tá? Beleza. O while continua é 1, que simboliza, significa o verdadeiro. Então, a minha condição inicialmente ela é verdadeira, eu entro no while. E aí vou imprimir a mensagem, digite um número ou 0 para sair. Em seguida, leio um número inteiro. E aí avalio. Número é diferente de 0? Então eu testo. Se número for diferente de 0, é porque o usuário não quer sair. Ele digitou um número válido, uma idade válida. Então eu faço soma recebe soma mais número e conte mais mais. Conte recebe conte mais 1. Incremento a quantidade de idades lidas. Beleza, agora se número não é diferente de 0, ou seja, se número é igual a 0, é porque o usuário quer sair do laço, quer sair do programa. Então eu entro no else e faço continua recebe 0. Bom, cheguei ao final do while, então eu retorno ao início do while e avalio a condição novamente do continua. Ora, se o usuário digitou 0, continua vai ter 0, então eu volto, quando eu voltar para o while, continua vai ter valor 0, vai ser falso, eu saio do laço. Se o usuário digitou um número diferente de 0, então continua com o valor 1. Então, quando eu voltar para o início do while, eu vou avaliar. Continua? Sim, continua, tem valor 1, que é o verdadeiro, que significa o verdadeiro. Então, eu continuo no laço e vou ler mais um número. Beleza? E vou ficar nesse while, nessa estrutura de repetição, nesse laço, até que o usuário digite o valor 0. Quando o usuário digitar 0, então eu vou testar. Se número é diferente de 0, não, o número vai ser 0, então eu não entro no if, vou entrar no else e continua recebe 0. Aí eu volto para o início do while e avalio. Continua? Não, continua é 0, que simboliza o falso. Então eu saio do laço, saio do while e vou para a primeira linha após o while. E aí eu testo. Se cont é igual a 0, então é porque o usuário não digitou nenhuma idade válida. O primeiro número que ele digitou já foi o 0, já foi para sair do programa. Então eu imprimo, nenhum número foi digitado. Agora, se cont é diferente de 0, é porque o usuário digitou pelo menos um número, pelo menos uma idade válida. Então eu entro no else e vou imprimir média dos números lidos e aí soma dividido por cont. Beleza? Aqui, como soma é uma variável do tipo int, cont é uma variável do tipo int, mas quando eu divido soma por cont, eu posso ter um valor float. Então eu estou fazendo essa conversão explícita aqui de soma para float, para que o resultado não seja truncado, né? E eu mostre como um número real. Beleza. Return 0, terminei o meu programa. Vamos botar para rodar? 3 hours later. Beleza, coloquei aqui para rodar. Vou digitar as idades dos meus filhos. Então, 1, 2, 3, e aí agora eu quero sair 0. Então, média dos números lidos é 2. Beleza? Então, funcionou. Vamos ver a segunda versão do nosso programa. Ou pegar a segunda versão do nosso algoritmo e traduzir para C. Qual era a diferença, lembram? A diferença é que em vez de usar o comando while, agora a gente usa o comando do while. Em vez de usar a estrutura de repetição enquanto, lá no algoritmo, na segunda versão do algoritmo, a gente usava a estrutura
de repetição, faça enquanto, que em C é o do while. Então, essa é a diferença da segunda versão. Vamos lá. O começo do programa é exatamente igual, tá? Só que em vez do comando while, eu tenho agora o comando do while, que é uma estrutura de repetição com teste no final, ao contrário do while, que é uma estrutura de repetição com teste no início. Beleza, então do printf, digite um número ou 0 para sair, scanf, leia o número digitado, teste se o número é diferente de 0. Se for diferente de 0, eu incremento aqui o valor da soma, soma recebe soma mais número, e incremento aqui o valor de conte, conte recebe conte mais 1, que eu li uma idade válida. Ok, agora se o número digitado for 0, então eu não entro nesse if, tá? E aí eu chego no final da estrutura do while, do comando do while. Aí eu vou avaliar, número é diferente de 0? Ora, se o número for 0, tá? Então eu não entrei no if, cheguei no final do while, eu vou avaliar, número é diferente de 0? Não, o número é 0. Então falso, eu saio do while. Agora, se o usuário digitou um número válido, então eu entrei no if, atualizei o valor da variável soma, atualizei o valor da variável count. Quando eu chegar no final do while, eu vou avaliar. Número é diferente de 0? É. Então eu volto para o início da estrutura do while, da estrutura de repetição do meu laço, e vou printar novamente a mensagem, digite um número 0 para sair, e ler mais um número. Vou ficar nessa estrutura de repetição aqui, nesse laço, até o usuário digitar 0. Quando ele digitar 0, eu não entro no if, chego no final do while e verifico o número e avalio. O número é diferente de 0? Não, porque o número é 0. Então eu saio do while. Então quando o usuário digitar 0, eu saio do while. Quando eu sair do while, eu vou avaliar. Se conte é igual a 0, é porque o usuário não digitou nenhum número válido, nenhuma idade válida. O primeiro valor digitado foi logo 0 para sair do programa. Então eu vou imprimir que nenhum número foi digitado. Se conte não é igual a 0, ou seja, se ele é diferente de 0, então o usuário digitou pelo menos uma idade válida. Então eu entro no else e aí vou imprimir. Média dos números lidos é soma convertido para float dividido por conte. Beleza? E depois encontro return 0, fechei meu programa, fechei a função main, acabei meu programa. Show de bola! Então agora, nessa segunda versão do nosso programa, em vez de usar o comando while, que é uma estrutura de repetição com teste no início, a gente está usando o do while, que é uma estrutura de repetição com teste no final. Se eu executar, vai dar a mesma coisa, né? Vou colocar aqui as idades dos meus filhos, dos meus comedores de rapadura, dos meus bacurinhos. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3. E depois, por fim, 0. Quero sair. Então ele vai colocar, a média dos números lidos é 2. Acertou, miserável. Deu certo. Agora, vamos ver uma exceção. Tá? Se eu digitar um número negativo, o que é que vai ocorrer? Vamos testar. Rodei aqui. Né? Vou colocar o primeiro número 1. O segundo número eu vou colocar menos 1. E agora, veja que ele leu, não reclamou. Porque, na verdade, eu só estou testando para a saída do while se o número é 0. Não fiz o tratamento de exceção para verificar se o número é negativo. Então, se eu colocar 0 para sair, ó, ele vai dizer que a média dos números lidos é 0, das idades é 0, mas eu não tenho idade negativa. Então, esse meu programa, tanto na versão 1 quanto na versão 2, tem esse problema. Se eu digitar um número negativo, ele vai aceitar como uma idade válida. Beleza? E o resultado vai ser incoerente, né? Resultado que não faz sentido. Porque não fazia sentido a minha entrada. Não fazia sentido receber uma idade negativa. Ok, como é que eu corrijo isso? Vou corrigir isso com a terceira versão aqui do meu programa. Tá, continuo com o do while. Vou continuar usando uma estrutura de repetição com teste no final. Começo do programa é exatamente igual, tá? Do while. Dentro do do, eu mando a mensagem, né? Digite um número ou 0 para sair. Imprimo a mensagem, digite um número ou 0 para sair. Leio um número. Testo se o número é diferente de 0. Se o número for diferente de 0, aí eu agora vou avaliar se o número é maior do que 0 ou não, ou se ele é negativo. Então agora, ó, se o número for maior que 0, então é um número válido, eu faço soma, recebe soma mais número,
e conte recebe conte mais 1. Agora, se o número não é maior do que 0 e nem é igual a 0, porque ele é diferente de 0, então é porque ele é negativo. Então eu entro no else e imprimo idade não pode ser número negativo. E continuo, volto, chego no final do while e vou avaliar. O número é diferente de 0? Tá? Se o número que eu digitei for negativo, ele é diferente de 0. Então eu não quero sair. Né? Só saio se digitar 0. Então eu volto para o início do while e vou ler um novo número. Ok? Então, nessa terceira versão do programa, o que foi que eu fiz? Depois de testar se um número é diferente de 0, então seria uma idade válida, eu testo se é um número maior do que 0 ou menor do que 0, para não aceitar idades negativas. Beleza? Se for negativo, eu simplesmente ignoro, não contabilizo, volto para o início do while e peço para o usuário digitar um número novamente, até ele digitar 0. Vamos testar. Ó. Botei para rodar meu programa. Primeira idade 1, segunda idade 2, terceira idade eu vou colocar menos 1 para testar. O que ele vai fazer? O que vai ser impresso? Ó, idade não pode ser um número negativo. Mas eu continuo aqui pedindo para o usuário digitar um número, porque ele não digitou 0 ainda para sair. Então eu vou digitar a idade 3 do meu terceiro comedorzinho de rapadura. E aí agora eu digito 0. Beleza, agora ó, ele imprimiu corretamente, média dos números lidos é 2. E ele não aceitou mais números negativos. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos voltar lá para os nossos slides. Ok. Chegamos ao final da unidade 5, estrutura de repetição. E eu queria terminar esta unidade 5 com uma frase do nosso querido Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Então, vamos mudar o mundo com a gente? Vamos construir um mundo melhor? Um mundo sustentável, um mundo mais fraterno, um mundo mais igualitário, um mundo onde a gente não destrua a natureza e consiga deixar para os nossos filhos um legado mais bacana? Vamos com a gente, vamos transformar esse mundo, beleza? Abraço e até a próxima aula. Se você gostou da aula de hoje, então deixa aqui o seu joinha, deixa o seu like. Se tem dúvidas, deixa aqui o seu comentário. Segue o canal, compartilha esse vídeo, ajuda a gente na divulgação e até a próxima aula.